E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal. E nesse vídeo eu gostaria de trazer algo diferente. Eu já trouxe um vídeo falando de Maurício Baster, falando que ele é um dos maiores educadores, se não o maior educador financeiro do Brasil, quando se trata de ações e renda variável, além de dar dicas de outras áreas. Eu trouxe os pontos positivos dele e falei tudo o que eu acho algo interessante para agregar valor às pessoas que investem no Brasil. Só que nesse vídeo eu gostaria de trazer um assunto diferente. Eu quero falar sobre os pontos negativos, ou seja, aspectos nos quais eu não concordo com aquilo que ele defende. Lembrando que não tem nada que ele defenda que não seja aquilo que ele realmente acredite e aquilo que ele quer para o bem das pessoas. Então eu acho que tudo que ele defende é para o bem dos seus seguidores. Porém, existem algumas coisas que eu não concordo plenamente com aquilo que ele fala. Então, nesse vídeo eu gostaria de elencar esses aspectos. Espero que vocês que estejam assistindo possam aproveitar esse vídeo para tomar as suas próprias conclusões. Ou seja, não seguir a minha opinião nem a do Baster, mas formar a sua própria opinião com relação aos investimentos e não colocar tudo como uma verdade absoluta. Saiba diferenciar as situações e realidades de vida diferentes para escolher o que é certo e o que é errado. E o primeiro aspecto que eu não concordo com o Baster é ele falar que o preço não importa. Então, para mim, esse eu diria que é o aspecto primordial nesse vídeo e o aspecto principal que eu não concordo com ele, quando ele fala que preço não importa. Na minha opinião, preço é uma das coisas que mais importa. Então, quando ele mostra aqueles exemplos, os gráficos, de como o preço não importa, isso pode fazer sentido realmente quando se trata de estoques, ações americanas, porque as ações americanas, se você olhar o gráfico das boas empresas, aquelas empresas que subiram bastante ao longo dos anos, elas seguem um ciclo de alta sempre. Então, diferente no Brasil, onde parece que as ações sobem e depois vem uma crise e devolve tudo, as ações americanas tendem a só subir ao longo do tempo quando são bem escolhidas. Então, realmente, quando é esse tipo de situação que acontece, faz sentido você não se preocupar com o preço, porque independente do momento que você vai comprar, a tendência é você segurar por um longo prazo e você vai ganhar sempre. Só que no Brasil é um pouco diferente. Pouquíssimas ações e exemplos no Brasil deram certo ao ponto de só subir. Muitas ações estão andando de lado faz muito tempo e muitas subiram e devolveram tudo depois de muitos anos. Então, mesmo que você estivesse posicionado ao longo de muito tempo, no longo prazo, você estaria comprado em uma ação que poderia devolver tudo depois de vários anos. Ou seja, todo esse tempo foi perdido, às vezes a ação nem sequer pagou o dividendo em todo esse período. Ou se pagou, foi um dividendo miserável. Então, no Brasil, eu acho que faz sentido sim você se preocupar com o preço, porque o momento de entrada, dependendo da ação que você vai entrar, pode ser primordial para o seu sucesso. Existem pessoas que escolheram a mesma empresa, estão posicionadas na mesma empresa, mas um tem um lucro fabuloso e o outro tem um prejuízo fabuloso, dependendo da entrada de cada um desses indivíduos. Então, simplesmente dizer que preço não importa pode fazer sentido para alguns ativos, sim, para quem faz buy and hold com ações americanas ou consegue acertar uma ação de dividendos, assim, que você pode segurar por muito tempo, tipo umas elétricas, assim, que só sobem, pode fazer sentido o preço não importar nesses momentos. Mas quando se trata de outros tipos de ações que costumam ter seus ciclos de alta e de baixa, é melhor você se posicionar no ciclo de baixa do que no ciclo de alta. Isso é um negócio quase que óbvio, né? Outro aspecto que eu também não concordo com o Baster é ele falar que os dividendos não importam. Então, tanto faz se a empresa valorizou ou pagou dividendos, que dá tudo na mesma. Afinal de contas, o dividendo é retirado da empresa, como se fosse um cálculo meio que dá no mesmo. Eu acho que não dá no mesmo. O próprio Luiz Barsi prova isso na sua carreira. Se você olhar as ações que pagam dividendos, obviamente, quando você tem um acúmulo de diversas ações e vai chegar à data X, na data X, a tendência natural é que esse valor do dividendo seja descontado do preço da ação. Então, se você olhar por esse aspecto,
realmente não faz sentido se preocupar tanto com o dividendo, porque você vai perder de qualquer forma, você vai estar descascando e retirando o valor da companhia. Na parte teórica realmente é assim, mas na parte prática, quando a ação é descontada naquele dia da DataX, a tendência natural é que a cotação volte a subir nos dias seguintes e a maioria das vezes isso acontece. Não são todas as ações, claro, algumas caem, depois não voltam mais no preço antigo, depois de pagar o dividendo, daí fica meio que elas por elas. Só que a maioria delas, depois de pouquíssimos dias, já recupera a cotação. Muitas ações eu recebi dividendo, e depois que eu recebi o dividendo, a cotação logo subiu de volta, às vezes nem mexeu tanto naquele dia da DataX. Então, além de eu ganhar com a valorização, eu ainda estou ganhando também com dividendos. Então, eu acho que o dividendo, sim, é algo interessante, que vale a pena ser focado, e você pode viver, sim, de dividendos se você tiver um acúmulo grande de capital. Só que quando ele fala mal sobre isso, são daquelas pessoas que fantasiam demais, ou seja, criam teorias de que com pouquíssimo dinheiro vão conseguir viver de dividendos. Não é bem assim que funciona. Você tem que ter um acúmulo muito maior. Então ele diz que você sempre tem que jogar um zero para um lado com relação ao preço que você espera ser o seu alvo para viver de dividendos. Então não é tão fácil assim. Então quando ele fala para você focar no trabalho, eu concordo plenamente com aquilo que ele diz. Muitas vezes pessoas fantasiam achar que vão viver de dividendo com pouco dinheiro, e a desvalorização ao longo dos anos com a inflação vai destruindo todo esse patrimônio. Então não adianta se iludir muito, não. Você tem que trabalhar muito para acumular muito, para algum dia sim poder viver de dividendos. Luiz Barsi ganhou dinheiro trabalhando muito. Se ele tivesse só investido, ele não chegaria onde ele chegou. Outro aspecto que eu não concordo tem um pouco a ver com o do primeiro aspecto, que é o aspecto dele sempre fazer comparações baseadas em gráficos, como se eles replicassem sempre em tudo. Então, sempre que ele vai dar um exemplo de como as coisas reagem ao longo do tempo, ele traz alguns gráficos. Esses gráficos fazem sentido, mas ele realmente traz gráficos de empresas de muito sucesso. Então, ele costuma trazer só aquelas que deram muito certo, seja a Ambev ao longo de muitos anos, seja a Drogas Raia, etc. VEG, enfim, ele traz alguns exemplos de ações que deram muito certo, ou gráficos de empresas norte-americanas, como se tudo isso pudesse ser replicado no Brasil. Então, ele é um adepto de estudar muito o mercado norte-americano, porque ele também defende ter seu dinheiro em dólar. Quando você realmente investe em estoques, faz sentido você estudar bastante Warren Buffett, todos esses investidores americanos. Agora, você tentar replicar estratégias norte-americanas para ações brasileiras e para a nossa realidade brasileira, eu acho que não faz muito sentido, porque aqui é muito diferente. Tanto que os grandes investidores do Brasil, eles pensam muito parecido, sim, com Warren Buffett, só que não é tudo que é igual. Eles não replicam estratégias de Warren Buffett aqui no Brasil, porque eles sabem que aqui no Brasil é totalmente diferente. Então você pode ver que nos Estados Unidos você não precisa se preocupar tanto com o preço de compra. Aqui no Brasil o timing de entrada é muito importante. As ações variam muito de preço e é uma loucura. Qualquer notícia política já faz as ações despencarem. O Brasil, eu acho que é muito mais difícil e complicado de se investir do que os Estados Unidos, pelo menos nos últimos anos. Não sei se isso vai mudar ao longo do tempo e o Brasil vai se tornar algo melhor. Eu duvido muito. Outro aspecto que eu não concordo tanto com o Basser é desconsiderar a capacidade de algumas pessoas de se especializar e serem bons investidores. Então, quando ele fala com a grande maioria do seu público, ele tende a dizer que a maioria não tem capacidade de acompanhar o mercado, que não sabe de nada. Que quanto mais você admitir que realmente não sabe de nada, melhor mais perto do conhecimento você vai estar, e você deve diversificar muito os seus investimentos para evitar que você cometa erro de achar que sabe alguma coisa. Isso faz sentido realmente para a massa, porque muitas pessoas realmente acham que estão sabendo, não têm conhecimento de absolutamente nada e acham que vão matar a pau. Eles acabam cometendo erros gravíssimos, comprando na alta e vendendo na baixa em pânico. Enfim, isso faz sentido sim. Aquilo que ele está dizendo para o seu público é a massa. Só que sempre tem a exceção à regra, digamos assim.
Então, quem sabe no meio de algum desses investidores mais amadores, tem investidores mais qualificados que realmente têm um conhecimento mais do mercado, que podem sim fazer uma concentração maior de ativos, aguentando a sua volatilidade, escolhendo bem e realmente obtendo resultados acima da média, sem precisar diversificar tanto. Existem pessoas boas no mercado, sim, é a minoria, mas existem. Então, do jeito que ele fala, dá a entender que todos são desqualificados. Mas, na verdade, existem pessoas muito qualificadas, alguns exemplos de pessoas fora da curva. Obviamente que a maioria das pessoas que acha que é fora da curva não é. Só que sim, existe a possibilidade de existir investidores que podem seguir uma estratégia um pouco mais baseada em conhecimento e se aprofundar no mercado e não simplesmente ignorá-lo. Existem pessoas que trabalham focando só nisso. Então eu acho que faz sentido não se generalizar tanto assim e achar que todo mundo não sabe de absolutamente nada. Pois existem umas pessoas sim, no meio de todo esse amontoado, que realmente sabem. E o próximo aspecto eu vou falar realmente tem a ver com o último que eu falei, mas dessa vez se trata exclusivamente da diversificação. Eu acho que ele exagera demais na diversificação dos ativos. Então, quando ele fala em diversificar, ele fala de ter muitos, mas muito ativos. Eu acho que é muita diversificação aquilo que ele fala. Ele defende essa diversificação porque ele fala que se você acertar grandes empresas que ao longo prazo vão subir muito no meio de toda essa diversificação, aumentando a probabilidade de você acertar porque você diversificou bastante, essas 2 ou 3 empresas vão pagar todo o prejuízo ou tudo que as outras ações não subiram ao longo do tempo e você vai conseguir acumular muito dinheiro. Isso faz sentido, só que com uma diversificação tão exagerada como ele fala, eu acho que por mais que você acerte alguns ativos que subam muito, essa pulverização vai acabar camuflando toda essa alta. Pode realmente se multiplicar em milhares e milhares de vezes, mas não sei se uma diversificação tão exagerada faz sentido. Eu diminuiria pelo menos 2/3 da diversificação que ele fala que é o interessante para se ter. Eu acho um exagero. Obviamente que a maioria das pessoas não vai poder acompanhar o mercado, as ações, para entender das poucas e boas empresas para se investir, que seria o ideal. Mas ter, 90 ativos, para mim eu acho um exagero. Mas essa é simplesmente a minha opinião. Outro aspecto, o último aspecto que eu vou falar que eu não concordo muito, é quando ele fala que absolutamente todos os fundos de investimento são picareta e querem tomar o dinheiro dos investidores, ou seja, não faz sentido investir em fundos, porque esses fundos se beneficiam apenas deles mesmos. Essa afirmação para mim faz todo sentido e é muito, mas muito verdadeira. Só que no meio de todos esses fundos de investimento, existem fundos muito bons. Então você também não pode generalizar também quando se trata de fundos, porque por mais que existam pessoas realmente que estão pouco interessadas na rentabilidade do investidor, existem fundos de investimento que colocam seu patrimônio, ou seja, o patrimônio dos próprios gestores no fundo e fazem parte como sócios do fundo, estão com seu dinheiro, digamos assim, na reta. Então, falar que todos os fundos, digamos que não são tão honestos com os investidores ou não trazem uma boa rentabilidade para eles, eu acho que não. Eu acho que existem fundos que são diferentes, que são diferenciados no meio do mercado. Um exemplo de fundo que eu acho diferenciado é o fundo da Guepardo Investimentos de Otávio Magalhães, onde ele tem todo o seu dinheiro também investido no próprio fundo e participa ativamente do fundo, escolhendo ativos e tudo mais. Então você colocar na mão de um cara experiente, profissional, fora da curva como ele, eu acho que faz sentido sim. Não é todo fundo que é picareta ou todo fundo que não está nem aí para o cotista. Eu acho que, não que o Otávio Magalhães esteja tão preocupado assim com os seus cotistas, mas o simples fato de ele estar preocupado com o próprio fundo dele e ele ter o seu dinheiro lá, faz que consequentemente os cotistas que estejam presentes com ele ganhem junto. Então eu acho que faz sentido você sim investir de vez em quando em alguns fundos de investimento. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.